Oi, pessoal. Acho que o vídeo travou, não é? Vamos tentar retomar. Deixa eu ver se Selma já entrou aqui para eu fazer o convite. Deixa eu ver se a Selma volta aqui para a gente fazer a live. Ela tá me mandando mensagem aqui no Zap. Eu vou mandar mensagem para ela dizendo que a gente recomeçou. Pronto, deixa só a Selma entrar aqui para a gente continuar. Pronto, ela entrou já. Pronto. Vamos ver se a gente consegue agora. Pronto. Acho que deu uma travada, não é? Você de repente congelou. A gente voltou. Vamos ver se a gente consegue agora. Ao vivo é assim mesmo, né? Tem essas interferências. A gente Vamos tem lá. que lidar com essas coisas do Irmã, Instagram. Então, gente, desculpem aí a a nossa intercorrência, né? A gente está aprendendo a lidar com essas coisas e o Instagram a gente não controla, né? Então, faz umas semanas eu ouvi uma palestra de uma pessoa o professor chamado Mote Ben Akar, da Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, e que ele falou algumas coisas que eu achei que tinha tudo a ver com o tema da criatividade e arte-terapia. Ele falou que ele diferenciou resiliência do que ele chamou de imunidade psíquica. E ele disse o seguinte, que imunidade psíquica é a capacidade que a gente tem de se preparar para o que vai vir, mesmo não sabendo o que virá, né? Da gente criar armas internas que são necessárias para o enfrentamento do desconhecido, né? E para isso, algumas dessas armas é ter consciência dos teus recursos, dos nossos próprios recursos, ter consciência das nossas potencialidades, ter capacidade de nos ajustar criativamente ao novo, independente de qual seja o novo, né? E ele falou muito dessa questão da imunidade psíquica, diferenciando de resiliência, que já é a capacidade da gente se reestruturar e se organizar depois que as coisas acontecem, né? Quer dizer, depois que a entendi. gente sofre um estresse muito grande, né? Por exemplo, sempre se dá muito exemplo do ouro, né? Você pode submeter o ouro a uma temperatura que ele derrete, mas quando ele volta à temperatura normal, ele se reconstrói como ouro, né? Ele não aparece desfigurado, nem desconcertado, nem nada, né? Então, essa capacidade de resiliência é muito importante no ser humano, né? Não que a gente vai voltar à vida de antes, mas que a gente vai ter a capacidade de reconstruir uma vida criativa, uma vida alegre, uma vida com momentos felizes, com risada, com amor, com, enfim, vínculos importantes, né? Mesmo sem saber o que vai vir, né? E daí, quando ele falou isso, e eu fiquei pensando que a gente, em arte-terapia, independente da abordagem, se é junguiana, gestáltica, psicanalítica, o que for, né, nós todos trabalhamos com criatividade, né? E aí eu fui buscar ler algumas coisas sobre o que é a criatividade, como se define a criatividade, e busquei alguns autores bastante conhecidos, como o Ghiselin, né? Depois, quem quiser, eu posso dar essas referências, estão todas no meu livro Percursos em Arte e Terapia. Ele diz o seguinte, que o processo criativo é o processo de desenvolvimento e organização da vida interior, né? Quer dizer, da gente estar podendo
mesmo se desorganizando, está podendo se reorganizar e desorganizar e reorganizar, e esse é o processo criativo, né? Já o Ariete, né, Silvano Ariete, que foi um autor que eu descobri que eu achei incrível, né? Ele diz que a criatividade é o meio pelo qual, um dos meios mais importantes, pelo qual o ser humano se libera dos grilhões, das suas respostas condicionadas e das suas escolhas habituais. Quer dizer, que abre a possibilidade de novas respostas, novos ajustamentos criativos, né? E ele, que é psicanalista, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diferencia, quer dizer, ele cita que na psicanálise existe uma diferença entre processos primários, que são os processos mais instintivos, os processos automáticos, né? De processos secundários, que são os processos mais mentais, os processos que envolvem mais o pensamento racional, a cognição, a escolha, né? As escolhas, digamos assim, que a gente faz conscientemente, né? E ele diz que os processos criativos não são nem processos primários, nem processos secundários. Ele chama os processos criativos de processos terciários. E o nome do livro dele é Criatividade e a Síntese Mágica. Só tem em inglês, em português não tem, né? Mas é Creativity the Magic Synthesis. E onde ele diz que nos processos criativos, como Perséfone, né? Que Perséfone ela vive no mundo dos vivos, né? Mas ela uma vez por ano vai, desce 6 meses por ano, ela vai ao inferno e volta, né? Ela vai ao mundo do inconsciente e volta, né? Então, ele diz que não é à toa que ela é a deusa da criatividade, de certa forma, né? Porque ele diz assim que o artista, a pessoa que produz, parte do que você produz é consciente, é intencional e parte não é, né? Parte não é. É algo que te surpreende e que você, com o qual você pode dialogar, né? Então, a gente não vai dizer, se você mostrasse Guernica de Picasso para um psiquiatra que não conhecesse a obra, talvez dissesse que é a obra de um esquizofrênico, né, de uma pessoa com Exatamente. conflitos psíquicos, que é todo fragmentado, todo, todo cheio de exageros, etc. Mas isso foi intencional, né? O Picasso fez isso intencionalmente como um protesto, como um recurso expressivo, né? Então, é interessante, eu acho, essa definição do Frank Barron, aliás, desculpe, do Ariete, né? E aí eu fiquei pensando assim, é, eu, o que caracteriza uma pessoa criativa, né? Porque, na verdade, a criatividade, então, vai ser um dos meios através dos quais a gente vai poder construir imunidade psicológica, né? A capacidade de lidarmos com o desconhecido, a capacidade de nos ajustarmos criativamente de uma maneira boa, né? De uma maneira pró-vida às situações novas, independente do que elas são. Aliás, hoje em dia, as escolas estão usando muito isso, né, sem saber, talvez, esse nome, né? Porque hoje em dia as pessoas se preparam para profissões que ainda não existem, né? Exatamente. Não é? Quer dizer, quando eu fiz vestibular, quando eu escolhi e tal, várias das profissões que existem hoje em dia, psicologia ambiental, engenharia ambiental, tudo isso ligado à ecologia, à informática, não existia, né? Então, as escolhas eram outras, né? Arquitetura, medicina, engenharia, né? Geografia, história, tinham várias profissões que existem hoje, não existiam, né? Como hoje os alunos estão estudando e se preparando para profissões que também não existem hoje, né? Então, nós vivemos num mundo com mudanças tão aceleradas, né, que a gente precisa adquirir recursos internos para poder lidar com o desconhecido, né? E que recursos são esses, né? O que é que nos mantém no meio de tempestades, né?
O que que faz com que... Isso era uma pergunta que sempre me fazia quando eu lia relatos de pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra, né? Ou mesmo aqui no Brasil, no Chile, pessoas que foram torturadas na época da ditadura, né? Uma pergunta que eu sempre me fiz é: o que faz com que algumas pessoas consigam reconstruir a sua vida, né? Consigam não esquecer, porque a gente não esquece, mas que consigam viver uma vida com alegria, com amor, com risadas, com filhos, enfim, viver uma boa vida, né? E outras não conseguem conviver com seus pesadelos e chegam até a se suicidar, né? Como o Primo Levi, por exemplo, que foi um escritor muito famoso, né? Que escreveu sobre a experiência dele nos campos de concentração, né? E ele depois, quando terminou a guerra, meses depois, ele se suicidou. Ele não aguentou conviver com seus pesadelos, né? Então, essa é uma questão importante, né? Nós estamos vivendo... Tem gente que nega, né? Ah, não, vamos voltar ao normal, vamos para o shopping, vamos voltar ao normal. Não tem normal, né? Negar que tem um vírus aí e que o Brasil está com 37 mil pessoas mortas, né? E que está sendo o terceiro país do mundo com índice de... Claro que o Brasil é muito maior também, né? Mas, então, o recurso é negar. Isso não está acontecendo, isso não vai me afetar, né? O outro recurso, quer dizer, a outra via é você sentir, poxa, então o mundo que eu conheço não vai existir mais, né? E aí entrar num desespero, né? E uma terceira possibilidade é você poder aproveitar o aqui e agora, né? Que você está vivendo esse momento, como, por exemplo, esse nosso momento agora, que a gente lidou com uma interrupção no Instagram, né? Nem eu sabia o que fazer, nem você, o pessoal disse reinicia e tal, mas estou curtindo esse contato, te olhando, né? Poder curtir as coisas que estão acontecendo. Outro dia teve um show, né? Tem vários shows agora que a gente vê online, a gente entra na casa dos artistas também para ver show. Então, Isso. tem coisas mais acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, é importante a gente poder ter planos futuros, mesmo que a gente não saiba qual é o futuro, né? Mas é bom você ter em mente o que eu gostaria de fazer quando essa pandemia acabasse, né? Mesmo que os seus planos mudem, né? Mas eles são os planos futuros que estão agora no presente, né? Podem mudar depois da manhã, né? Em Gestalt terapia, a gente diz que as recordações passadas fazem parte do presente, mas o futuro também faz parte do presente, né? Nossos projetos, nossos passado no presente e futuro no presente. E daí eu fui ver quais são, então, os fatores que fazem com que uma pessoa seja criativa, né? Porque se a gente souber que fatores vão indicar que uma pessoa, que vão caracterizar a criatividade que eu estou falando não é de você fazer uma pintura, mas é você poder se mover de uma maneira criativa na vida, né? Se relacionar com os limites, com as oportunidades, com as possibilidades de uma forma criativa, né? Então, o autor que eu acho mais importante a esse respeito é um autor chamado Frank Barron, Barron. E ele escreveu sobre os fatores que caracterizam a personalidade criativa, a pessoa criativa, né? E eu vou falar quais são os fatores que ele cita, mas buscando enfatizar assim, que são coisas que são indicativos da gente poder desenvolver na educação com as crianças, né? Então, ele fala que as pessoas mais criativas preferem a complexidade, as coisas muito simples e equacionadinhas, né? Preferem uma organização mais complexa, a multivariedade de fatores, né? A multifatoriedade.
o que o Morin chama de pensamento complexo, né? Você poder, que as coisas não têm uma causa só, não tem uma linha só, um pensamento não causal, né? Mas um pensamento de campo sistêmico que contempla ao mesmo tempo vários fatores, né? Como, por exemplo, de você poder estar deprimido e entusiasmado, as duas coisas, duas energias estão convivendo, né? Depois ele fala da importância da independência de julgamentos, né? Da importância da gente poder ajudar as pessoas a ter um eixo interno de avaliação, que em Gestalt terapia a gente chama de avaliação intrínseca, quer dizer, que eu vou avaliar as situações não de acordo com o que os outros me dizem, você devia achar isso, você devia pensar aquilo, você devia achar isso bom, isso ruim, né? Mas que eu vou adquirir ao longo da minha vida, vou desenvolver um critério próprio de avaliação, meus próprios valores, vou fazer uma triagem daquilo que eu recebi como herança da sociedade, da família, etc., para poder mudar algumas coisas. Algumas coisas eu vou conservar, outras coisas eu vou mudar. Então, essa possibilidade de você poder ter um olhar crítico, não no sentido perverso de crítico, mas no sentido de poder ter um julgamento próprio, que não vá com a manada, né? Eu acho isso muito importante. Ele também diz que isso implica que as pessoas mais criativas também são pessoas mais observadoras. Elas aprendem a observar e a se observar, né? Daí a importância da gente desenvolver o contato de cada pessoa com as suas sensações, né? Com as suas emoções, porque eu posso reproduzir a opinião que meu pai tem sobre alguma coisa, mas eu não tenho como reproduzir uma sensação, né? A sensação é sempre própria. Então, na arte-terapia, a gente trabalha muito com sensorial, né? A arte-terapia implica muito num fazer, você mexe, faz, constrói, né? Claro que a gente trabalha também com a imaginação criativa, né? Que não implica necessariamente num fazer com materiais, né? Mas implica num fazer com a imaginação. Você cria imagens, cria cenários, você não pinta, mas você cria como se fossem cenários de um sonho que a gente chama de imaginação ativa, de sonho acordado, né? Ele também fala que as pessoas mais criativas são mais flexíveis, elas topam regras diferentes, pode ser por aqui, pode ser por ali, não precisa ser tudo organizadinho, tudo separado em categorias, em gavetas, tudo ter fronteiras muito definidas, né? São pessoas também que, usando uma linguagem junguiana, vão ter mais contato com seus lados mais sombra, digamos, né? Com seus lados não tão bonitos, né? Como diz o poeta Fernando Pessoa, né? Todos os meus amigos são príncipes na vida, né? Mas ridículos nunca, né? Quer dizer, a gente tem muito contato com as nossas qualidades, com as nossas valores, né? Com aquilo, mas com aquilo que a gente tem de ridículo, e às vezes de invejoso, às vezes de perverso, várias coisas que a gente não se permite entrar em contato por um medo muito legítimo, por um medo de não ser aceito, de não ser reconhecido, de ser expulso do convívio, né? De ser excluído. Então, a gente tem que corresponder às expectativas de ser uma boa pessoa, uma boa menina, comportadinha, né? E para a gente poder ter coragem de buscar pessoas que possam, com quem a gente pode estar com as nossas diferentes facetas, né? Então, a gente vai procurar, isso é uma coisa importante, pessoas mais flexíveis, né? Que hoje eu posso ser simpática, boazinha, e que possam aturar que amanhã estou irritada, e que mesmo que não seja mais agradável, faz parte da vida, ninguém é boazinho o tempo inteiro, O né? tempo inteiro. Mim também poder
ter mais tolerância para o diferente, né? As pessoas muito inseguras precisam que tudo entre dentro das caixinhas, que as pessoas sejam daquele jeito estreito, né? Mas aprender a aceitar o diferente de mim e a apreciar o diferente de mim, isso é muito importante, né? Eu me lembro uma vez que eu fui a um espetáculo, uma orquestra em Israel, estou me lembrando disso agora, fazia tempo que eu não lembrava disso. E os músicos se espalharam pelo auditório inteiro, e na hora começaram a tocar uma música meio disfônica, que não era, fazer ruídos que não eram melódicos, né? Não era Chopin, Tchaikovsky, era música contemporânea, né? E foi interessante que muita gente se levantou, foi embora, protestou e tal. E depois, entrevistando o maestro, né, ele falou assim que as pessoas mais rígidas, né, elas ficam irritadas quando as coisas não correspondem ao que elas esperam. Mas as pessoas mais flexíveis ficam curiosas e excitadas, no bom sentido, né, ao se deparar com o novo, né? Eu achei isso, nunca esqueci disso, eu achei muito interessante, né? Essa Fantástico. possibilidade que a gente tem de ter uma raiz interna, né, que nos dê fio terra e que nos permita voar com o desconhecido, nos aventurar pelo inesperado, né? Pelo mágico, contemplar ideias que a gente nunca contemplou, né? Isso eu acho muito importante. Então, ele fala também da tolerância à incerteza, tolerância à desordem, né? E que, de fato, as pessoas mais criativas são mais sensíveis aos outros, mais empáticas, né? Mais sensíveis aos outros, mais sensíveis a si mesmas, né? Eu acho que não é à toa que a gente, às vezes, reconhece em certas músicas sentimentos, emoções que a gente não conseguiu antes traduzir em palavras, mas ao ouvir um poeta, ao ouvir uma música, a gente diz, puxa, está expressando exatamente o que eu sinto, não é verdade? Exatamente. E nada tão pertinente assim para esse momento que a gente está vivendo, né? Essa relação que você está trazendo, né? Da criatividade. As pessoas criativas, elas são mais tolerantes ao que é diferente. Não só toleram, como ficam inclinadas a conhecer, né? É o oposto do Exatamente. movimento que a gente está vendo nessa atividade. É. Oh, um admirável mundo novo, vamos ter um mundo novo. Não sei o que vai ser, não sei como vai ser, mas estou curiosa, quero estar viva para viver isso, né? E Exatamente. tem muitas pessoas que ficam muito perturbadas quando, mesmo a gente vê mesmo em famílias, né? Quer dizer, quando aquela coisa tradicional, da tradicional família mineira, pai, mãe, cerquinha, cachorro, filho, tal, quando isso fica abalado, né? Não só pela pandemia, mas pelas novas famílias, pelas novas sexualidades, né? Trans, cis, plis, né? Todas essas novas categorias que estão emergindo agora, né? Eu acho que é importante a gente ter. Onde é que a gente se segura, né? Uma árvore com raízes fracas voa com o vento, né? E por isso que precisa não ter tempestade, não ter nada para abalar, porque senão eu caio, né? Fantástico. Mas se eu tenho raízes fundas, pode ter tempestade, eu vou ter a querer acompanhar o voo das folhas, né? Se eu tenho raízes fortes, isso aguenta, né? Que eu possa atravessar intempéries, né? E conhecer outros mundos, né? Como numa viagem, né? E eu fico pensando, ao falar isso, não sei por que me lembrei da minha avó, né? Que, imagina, saiu sozinha lá da Rússia, depois da Primeira Guerra, veio para um país que ela não conhecia,
Brasil, imagina o que era Brasil para uma pessoa de lá, né? Uma língua que ela desconhecia, um país do qual ela nunca tinha ouvido falar, porque a metade da família dela já tinha ido para os Estados Unidos, mas não podia entrar mais lá. E alguma força interna ela tinha, né? E eu, hoje em dia, ao falar isso, me emociono muito, porque minha avó era uma pessoa que tinha uma imensa capacidade de imaginação criativa. Eu me lembro de deitar assim no colo dela, de sentar e falar, vovó, conta uma história. E ela inventava histórias de príncipes e reis e carruagens, isso e aquilo. Falava, e aí, vovó, continua. E ela continuava, né? Ela aprendeu a ler português, imagina, ela escrevia em russo, até o alfabeto era outro, né? E ela adorava ler, era o que ela mais gostava, era de ler romances, histórias de detetive, não sei o quê, né? E ela fez teatro na Rússia, né? Então eu fico me perguntando hoje, eu não tinha feito associação antes, né? Mas o fato dela gostar de teatro, de literatura, quanto que isso a ajudou a poder vir e viver no Brasil e se enfiar numa cidade lá do interior de Minas, aprender a fazer crochê, aprender a fazer tricô, criar coisas bonitas, né? Então, eu acho que é importante a gente se dar conta de que a construção, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa enquanto... Ih, tá o horário, né? É ajudar a desenvolver isso. E aí eu queria falar de 3 aspectos da arte-terapia. Acho que a gente tem 20 minutos ainda, é isso? A gente tem 20 minutos. Então, vou falar rapidinho, né? Tá bom? Pronto. Tá bom. Tem muitas perguntas que eu... Ó, não, as pessoas estão perguntando perguntas mais de ordem prática. Aí no final eu posso, se vai ficar gravado, esse tipo de coisa. Aí no final eu respondo. Tá. Pode dar Então, sequência. eu queria falar de 3 aspectos que eu acho fundamentais na arte-terapia. O primeiro é que a arte-terapia ajuda a expressão, né? Quer dizer, a expressão, seja através da música, da dança, das artes plásticas, seja do que for, nos ajuda a organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções. O fazer expressivo, ele é organizador, né? Eu acho isso muito importante. Ajuda a organizar a nossa energia psíquica, que às vezes fica muito desorganizada, né? Você criar uma pintura, uma escultura, ou uma dança, uma música, te ajuda a focar no criar aquela expressão, né? E no que te ajuda a organizar, te ajuda também a comunicar, né? Porque muitas vezes eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas eu posso fazer uma pintura, um desenho que expresse como eu estou me sentindo, que expresse aquilo que eu percebo. E isso vai ajudar a minha comunicação contigo, né? Porque nós dois, eu e você, terapeuta ou colegas de grupo, vamos olhar para o que eu criei, né? E vamos buscar entender que sentidos tem lá? Porque não tem um sentido só, tem vários sentidos possíveis, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É um canal de expressão para aquilo que é indizível, que ainda não chegou nas palavras, né? Que ainda está no âmbito das sensações, da emoção, ainda não foi traduzido em palavras, como diz o Rudolf Arnheim, né? Que diz que as palavras têm que esperar até que a gente possa depurar da nossa experiência palavras que são sempre generalizações que possam descrever, mas a sensação, as cores, as formas, são uma via mais direta de contato com as nossas experiências internas, né? Então, expressão é importante, ajudar as pessoas a expressarem o que elas estão sentindo, o que elas estão percebendo. A outra coisa importante é a percepção, né? Ajudar as pessoas a poderem dialogar com o que elas produziram, com o que elas criaram, e a se apaixonar pelo que elas fizeram, entendendo que aquilo que eu criei é uma mensagem de mim para mim mesma, né? Ou de mim para os outros, e que tem uma magia,
Tem uma magia naquilo que eu criei, como eu falei, parte do que eu criei é intencional e parte não é. E muitas vezes você te vem símbolos à mente, né? Te vem imagens, você não sabe por quê. Quando você começa a dialogar, né, e a descobrir o que aquilo está representando para você, né? Que nem carta de tarô, você tira vem uma imagem, né? Uma imagem pipoca na sua cabeça. Depois você vai descobrir o que aquilo quer dizer para você, né? Então, Exato. essa possibilidade de dialogar com o que eu criei, não só eu, mas as outras pessoas do grupo, das outras pessoas poderem dizer o que eu vejo no seu trabalho, se esse trabalho fosse meu, o que eu veria, o que significaria para mim, amplia as tuas possibilidades de dar significado para aquilo, né? E eu acho que todo mundo que já criou um poema, uma pintura, uma crônica, ou até um trabalho escrito, sabe a força magnética que aquilo exerce sobre a gente, né? Você fica sem comer, sem dormir, enquanto aquilo não chega a um arremate final, né? Você não sossega, né? Você entra literalmente no estado alterado de consciência, né? Exatamente. Alterado de consciência, né? Onde vai entrando, então, esse diálogo vai proporcionando a possibilidade da gente poder ir dando sentido aos nossos sentidos, né? Nomeando a nossa expressão. E a terceira dimensão, que eu acho muito importante, é a dimensão da imaginação e da transformação. Porque em arte-terapia, a gente não só expressa o que a gente está sentindo, dialoga com aquilo que está no presente, mas a gente pode se lembrar de cenas do passado e imaginar utopias futuras, né? O Viktor Frankl, que escreveu sobre a experiência das pessoas nos campos de concentração, né? Ele escreveu Sim. que as pessoas que mais sobreviveram emocionalmente não foram as pessoas mais fortes fisicamente, mas foram as pessoas que tinham capacidade de fechar os olhos e conseguir se lembrar de festas, jantares em família, de estar junto com pessoas queridas e de poder também imaginar como seria o depois, né? De não estar vivendo absolutamente no agora, né? E pessoas que trabalharam, por exemplo, também durante a Segunda Guerra no campo de concentração de Theresienstadt, dando aulas de arte para crianças, como uma precursora da arte-terapia que chama Friedel Dicker-Brandeis, que foi professora da Edith Kramer, né? Ela trabalhava com as crianças, não delas ficarem desenhando fumaça, gente sendo queimada, fuzilada, etc. O que elas imaginavam que elas podiam ver através daquela janela. Se elas fechassem os olhos, o que elas imaginavam, onde elas gostariam de ir, elas desenhavam paisagens africanas, circo, jantares em família. Quer dizer, ela ia recrutando essa resiliência interna, né? Essa capacidade de força interior de poder ter consigo lembranças de boas do passado e esperança de projetos futuros, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E eu queria terminar, eu falei da imaginação e eu não falei da transformação, que é a possibilidade que você tem de expressar o que está acontecendo e poder tirar pedaços, colocar elementos novos, tirar elementos, né? Na arte a gente pode fazer isso concretamente, né? E Exato. isso é muito importante, porque poder construir não só representar o mundo que eu vivo, mas também poder representar o mundo em que eu gostaria de viver, o que eu gostaria de transformar no mundo, né? Nada é mais legal do que trabalhar com adolescentes e fazer que nem a Emília, né? Tem um livro do Monteiro Lobato chamado A Reforma da Natureza. E eu adorava esse livro, porque ela dizia assim, o que precisava mudar no mundo, né? E eu me lembro que ela dizia assim, eu acho que as vacas deviam ter o rabo
no meio do corpo, não no fim, para poder espantar as moscas, porque no lugar onde está o rabo atrás, elas só conseguem espantar as moscas da parte de trás do corpo. E se o rabo estivesse no meio, né? Então, isso vai fazendo você, esse livro, A Reforma da Natureza, é um arraso de bacana, de despertar a imaginação das crianças, e, né? Assim, o que eu mudaria no mundo? Né? Então, isso é muito legal. E eu queria terminar com um poema que foi uma das primeiras coisas que eu li, que na verdade eu vi uma atriz francesa, atriz argentina que está morando na França. Ela leu um poema do Camus e que eu achei maravilhoso, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, e eu acho tem tudo a ver com a nossa missão enquanto arte-terapeutas, né? Então, que diz assim: no meio das lágrimas, me pareceu que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do ódio, me pareceu que havia dentro de mim um amor invencível. No meio do caos, me pareceu haver dentro de mim uma calma invencível. No meio do inverno, encontrei dentro de mim um verão invencível. E isso me faz feliz, porque não importa quão duro o mundo me empurre, dentro de mim há algo mais forte empurrando de volta. Né? Eu acho isso belíssimo. Que a nossa missão enquanto arte-terapeutas é ajudar as pessoas a criarem dentro de si esse verão invencível. Não importa em que mundo a gente vai encontrar, não importa o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, aonde essa pandemia, essa loucura vai nos levar, mas que cada um possa ter dentro de si um lugar de uma calma invencível, de um verão invencível, de um sorriso invencível. Isso eu acho que é a nossa missão enquanto arte-terapeutas, com esses instrumentos tão lindos que a gente tem, que é mexer com a poesia, das cores, das formas, das palavras, com a sensibilidade das pessoas, ajudar as pessoas a encontrar um espaço para a sua sensibilidade e para ajudarmos, quem sabe, a ressensibilizar o mundo. Né? Selma, que lindo. Para Pronto. perguntas, comentários, tá bem? Pronto, que lindo, olha, toda gratidão, toda gratidão. É maravilhoso te escutar, eu adoro muito te escutar, e toda vez que eu te escuto eu fico assim, os olhos ficam brilhando, né? São muitas coisas muitas reflexões que você causa na gente. Eu tinha escutado esse relato que você trouxe das meninas, né, na prisão, elas olhavam para a janela e as produções que elas faziam, né, não eram de bombas de fumaça, mas eram de paisagens, de natureza, de jantares, de memórias afetivas, e nada tão pertinente para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente pensa assim, o poder que a arte-terapia tem, não é? Nesse momento que a gente está vivendo. A gente fica muito feliz, muito mesmo, com essa live. Pessoal, ó, a gente tem alguns minutinhos finais. Se alguém tiver alguma pergunta, então peço que coloque aqui para a gente ir finalizando. Algumas pessoas pediram para você falar os nomes dos livros. Se, eu não sei se você quer repetir, ou se... Esses livros sobre criatividade estão todos citados nesse livro Percursos Percurso, aqui. pronto. São Perfeito. autores bastante conhecidos. Eu citei o Silvano Ariete, citei o Rudolf Arnheim, que tem um livro chamado Arte e Percepção Visual, citei o Frank Barron, Barron, que fala dos fatores propulsores de criatividade, citei o Brewest Giselin, mas eu acho mais fácil olhar todos eles estão citados na bibliografia da parte que eu escrevi desse livro aqui, que chama Percursos em Arte e Terapia. Né? Eu quero aproveitar e citar também um outro livro que é muito legal, que para mim é muito importante, de uma pessoa que foi uma das minhas co-orientadoras na minha tese de doutorado,
que é a Jean Asterberg. Escreve Jeanne, né, como calça Jean Asterberg. E ela tem um livro que chama A Imaginação na Cura, né? E ela fala do poder da imaginação criativa na cura de questões físicas mesmo, né? Então, ela diz que o processo criativo é equivalente ao processo de meditação profunda, que ao criar, as pessoas entram num estado alterado de consciência equivalente a uma meditação profunda, né? Que altera o tipo de ondas cerebrais, né? E que esse estado é um estado que a gente, pensando um pouco em termos da física quântica, de que toda matéria é uma forma de energia, né? Esse tipo de energia, de vibração que a gente produz ao criar, é o tipo de frequência energética que mais tem efeito em alterar as energias condensadas da matéria, né? Porque matéria é uma forma condensada de energia. Então, ela diz assim, quando você medita por 20 minutos, ou você cria alguma coisa por 20 minutos, isso te deixa num estado alterado de consciência que te possibilita poder mentalizar processos de cura, né? E eu acho isso assim muito importante, né? Esse artigo dela, inclusive, eu traduzi e está numa das revistas, acho que número 3, de uma publicação que a gente já teve no SED Sapiência, chamado Arte, Terapia, Reflexões, que parou, porque é muito difícil divulgar coisas impressas, né? Mas posso mandar se alguém quiser, né? A gente tem as revistas e tem o texto escrito também. Mas eu acho isso muito interessante, né? Porque eu acho que a gente tem a capacidade de alterar também o campo, né? A frequência do campo à nossa volta, de criar um campo mais amoroso, mais afetivo, né? Acho que é importante. Tudo que a gente cria regenera, né? Quando você cria, você está oxigenando a si e ao campo à sua volta, né? E essa energia vitalizadora, né? É muito importante hoje em dia, num tempo de tanta indignação, tanto desalento, né? Acho importante a gente se indignar, protestar, mas é importante a gente aprender a manter acesa a chama da esperança na gente, esse verão invencível que tem dentro de Sim, nós, né? será invencível. Selminha, muita gente está mandando beijo, abraço, alunos seus estão aqui presentes, muitos elogios. O pessoal está perguntando também se a live vai ficar gravada. A live ela fica gravada aqui no Instagram das Bart e a gente também tem um canal no YouTube. Então, toda segunda-feira, a live da segunda-feira, ela vai também para o canal do YouTube. Então, vocês podem reassistir a live né? Tem muita coisa para a gente processar e digerindo. Vocês podem acessar depois nos dois canais, tanto no Instagram como no YouTube. Eu sei que tem gente aqui de vários lugares do Brasil. Eu vou pedir a vocês que printem essa live e postem nos stories e marquem as Bart, que a gente vai estar divulgando vocês também. Então, eu vou pedir a vocês que façam print, postem, a gente vai estar divulgando. E é isso, a gente está caminhando para o final da live. Eu quero reforçar mais uma vez o agradecimento. É uma alegria. A gente aqui na Bahia, assim, a gente ficou, num primeiro momento, né, a associação e os arteterapeutas, um pouco assim paralisados, tentando entender o que estava acontecendo, processar essas informações, mas a gente foi se organizando, foi retomando, e a gente está nesse movimento, e eu acho que esse momento de hoje, essas reflexões que você está trazendo para a gente, são reflexões muito inspiradoras. A gente fica assim, extremamente... Né, Vinícius, que a Bahia também foi um centro escravocrata, né? E como Sim, é importante agora todo esse movimento de protesto pela desigualdade racial, racismo, etc. Quão importante é poder trabalhar o empoderamento, a autoestima, né?
E a Exato. arte-terapia é uma aliada nisso, né? Exatamente. E foi ainda, essa herança ela ainda é muito presente aqui na Bahia, ela marca muito, né, a nossa cultura, apesar de, né, de todo o trabalho de conscientização, das discussões que a gente tem. É, a gente fica muito grato. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Se você quiser fazer suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer. No último vez que eu falei, tinha uma moça que perguntou: e o que você está fazendo de criativo? Né? Bom, eu estou aprendendo a fazer lives, eu estou dentro do que eu posso, dentro do meu campo de influência, né? Que nem o Beija-Flor que diz que ele leva uma gotinha de água para apagar um incêndio, o pessoal pergunta, mas você acha que você vai apagar um incêndio com essa gotinha de água? Eu disse, bom, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, eu também me sinto fazendo a minha parte, podendo trazer uma mensagem de esperança e da potência da arte-terapia num momento tão delicado quanto a gente está vivendo, né? Então, obrigada por essa oportunidade de falar para vocês também. Toda gratidão, querida. E na semana que vem, a gente vai receber a arte-terapeuta Beatriz. Ela vai falar sobre arte-terapia como dispositivo político, a partir de uma experiência com grupos de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, quero convidar vocês também para estarem aqui na semana que vem e participarem. E reassistam a live. Eu já estou aqui aguardando o momento de encerrar para voltar e reassistir. Selminha, obrigado de coração. Viu? Beatriz é de onde? Beatriz Da Viana Bahia? é de Pernambuco. Aí ela é de Salvador, ela foi para Pernambuco, fez a formação e agora ela voltou para a Bahia. Vou assistir. Tá bom, vai ser uma alegria ter você aqui. Querida, Tá bom. obrigado, viu? Até a Muito próxima. obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.